Primeiro livro de Samuel, 17:45. 17. Diz assim, texto sagrado: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Antes de assentar, vamos orar juntos. Senhor, continua falando conosco. Precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade, o privilégio de ministrar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa tocar os corações e revelar as verdades da Tua palavra nesta noite, além da nossa limitada capacidade humana. Em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos? Um texto muito maravilhoso, bem conhecido da igreja, momento do enfrentamento de Davi com o gigante. Momento especial, e já ouvimos muitas pregações a este respeito. E devocionalmente o Senhor nos fez observar algumas características que Davi apresentou na sua forma de agir, nas suas atitudes, que podem ser úteis para nós também, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Em tudo que nós nos propomos a fazer, nós podemos imitar boas características que Davi apresenta aqui nesta circunstância, nessa situação. O contexto vai desde capítulo 16 e passa ainda alguns versículos do capítulo 17, sobre o momento que o povo de Israel estava sendo afrontado. Nós podemos comparar com a nossa posição hoje como servos de Deus, em que o mundo ao nosso redor nos afronta, às vezes sutilmente tenta vencer a batalha, às vezes de maneira mais clara, como estava acontecendo nesta guerra ali, nos afronta, e nós precisamos tomar uma posição, precisamos agir, e este é o exemplo que nós trazemos de Davi. Davi tinha sido enviado para ver como estavam os seus irmãos. Seu pai chamou, enviou para ele levar mantimentos, ver como estavam os irmãos, e ele chegou ali e tomou para si uma missão além daquela que ele já estava incumbido, porque a sua visão de reino, sua visão a respeito do povo de Israel já era um pouco mais abrangente. Isso já vai trazendo a primeira característica para nós, na maneira como nós vamos agir. Lembre-se e observe comigo que neste momento aqui, Davi ainda não era aquele homem experiente da batalha, aquele rei em exercício, habituado com as questões políticas do reino, com as nações circunvizinhas. Era o pequeno Davi ainda. Ainda é tirado chacota dele, seja pelo Saul, seja pelos seus irmãos, seja pelo próprio gigante, que era um menino mirradinho, era alguém que não apresentava tanta aparência de homem de guerra, de vencedor. Era alguém simples, como eu e você somos. E essa característica da simplicidade ou humildade também é importante para a nossa vitória nas circunstâncias que nós nos propomos a defender. Davi assumiu esta missão de defender o seu povo, defender a Deus, derrotar o gigante, trazer uma vitória para a sua nação. E nós também precisamos assumir determinadas guerras, que numa primeira olhada parece que não são a nossa tarefa, mas nós precisamos entender que sim, é nossa tarefa defender o nosso Deus, defender a nossa nação, defender a nossa casa. Agora, neste mês, nós estamos neste trabalho evangelístico, mês oficial, mês global de evangelização. E às vezes a gente deixa de lado. Não, fulano faz,
um obreiro faz, a equipe de evangelização faz. E nós precisamos entender que a tarefa é nossa também. Davi tinha essa perspectiva. Então, a primeira característica que eu quero destacar para nós pensarmos juntos aqui sobre o pequeno Davi, que é exemplo para nós, é que ele não estava lutando por interesses egoístas, interesses pessoais. Olha o que diz versículo de número 26 do capítulo 17 e também versículo 45 que nós lemos. O 26 diz assim, ó: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 45, ele diz assim, ó: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja que foi gerado no coração dele uma insatisfação, uma revolta com a afronta do gigante contra o seu Deus e contra o seu povo. Ele estava colocando o seu egoísmo, seus interesses pessoais em segundo plano, e ele estava se colocando na batalha, se apresentando para a guerra em prol da defesa do seu Deus, da defesa do seu povo. Não estava pensando no seu conforto. Teria milhares de motivos para dizer: eu não vou, eu não sou o rei em exercício, eu nem sou alistado entre os soldados, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fraco, eu não posso, eu vim para fazer outra coisa. As inúmeras desculpas que nós mesmos damos às vezes quando queremos fugir de uma batalha, queremos fugir de um enfrentamento. O gigante é grande, tem homens guerreiros aí no meio, outro vai fazer, Deus vai usar o outro. Não. Davi, ele corre para a encrenca. Ao invés de ele fugir e voltar correndo, dizer para o seu pai: é hora de nós fugirmos, irmos embora. Não, ele corre para enfrentar, mas era defendendo o nome do Senhor. Davi estava lutando, ele se colocou diante daquele gigante, naquela guerra, lutando pelo zelo que ele tinha pelo nosso Senhor. Ele viu o gigante afrontando o Deus dos exércitos, ele viu o povo sofrendo, ele viu os soldados enfraquecidos, medrosos, e ele se posicionou. Será que nós nutrimos o mesmo zelo pelo evangelho que Davi tinha no seu coração? Será que nós temos o mesmo desejo de defender os nossos irmãos ou aqueles que padecem, que estão ao nosso redor, como Davi teve? Ele não estava lutando por seus interesses egoístas e pessoais, ele estava lutando para defender o Senhor. Precisamos, nos tempos em que vivemos, nos posicionar contra tudo aquilo que tem se levantado contra a igreja, contra o evangelho, contra o pleno conhecimento das verdades, da palavra de Deus. Precisamos nos posicionar. Talvez este ato de ir para a guerra seja um dobrar os joelhos na madrugada, seja uma campanha de consagração, jejum, oração, um aprofundamento bíblico para produzir materiais que contrariem heresias que estão por aí. Tem várias maneiras de nós nos alistarmos e melhorarmos a nossa eficiência ou eficácia nessa guerra, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo e deixarmos de lado. Como eu falei numa primeira observação, parece que não era a tarefa dele. Ele foi somente para levar mantimentos, para saber notícias, podia ter feito aquilo e não estaria pecando porque estava cumprindo a sua tarefa. Ficar sentado observando a guerra, mas lá no fundo do seu coração ele sabia que precisava fazer mais. Eu sei que preciso fazer mais. Quantos aqui nesta noite entendem que precisam fazer algo a mais para a expansão do evangelho neste tempo do fim? O tempo está tão curto para o arrebatamento. Existem almas caminhando a passos largos para o inferno e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos nos alistar e ir para a frente desta guerra. Nós precisamos fazer algo a mais. Deixar os nossos interesses egoístas de lado, o nosso desejo pelo conforto, aquilo que agrada à carne,
deixar de lado a negação do seu eu. Quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, a negação do eu. Deixar de lado os meus sonhos humanos, carnais. É claro que isso é contra a cultura. É contra o que nós recebemos como pregação por aí, dos meios de telecomunicação, da cultura em geral, porque o hedonismo é mais popular, tomou conta, a busca da felicidade, a busca do conforto, a estabilidade, não se envolver nos problemas dos outros. Mas Davi tinha um coração segundo o que o Senhor se agradava. Ele deixou os seus interesses, ele deixou a sua proteção pessoal, ele disse, eu vou. Quantos nesta noite o Espírito Santo já vai nutrindo este desejo de se colocar na brecha? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías foi tocado, parou de acusar e se colocou para ele fazer. Quando Neemias entendeu, o pastor Juarez citou Neemias aqui, quando Neemias entendeu como estava a situação de Jerusalém, ele disse, é eu que tenho que ir lá, sair da fortaleza de Suzã, mais de 1.600 quilômetros, para trabalhar na reconstrução. Se o Senhor está tocando na minha mente, no meu coração, não é para me acusar que não está sendo feito, é para mim me colocar na brecha e agir. Davi disse, eu vou enfrentar, eu não vou contar somente com o meu conforto, ir para casa tranquilo, mas eu vou me apresentar para a guerra. Para que a nossa missão seja cumprida nesta terra, nós precisamos nos alistar, lutar pelo interesse do reino, lutar pelo interesse da igreja, pelo amor às almas, o zelo pela herança que o Senhor colocou nas nossas mãos, o zelo pelo cumprimento do ID missionário, o zelo pela salvação das almas que estão ao nosso redor. O Espírito Santo que gera isso. A gente não consegue fabricar isso. Mesmo que entenda racionalmente, quando o Espírito Santo toca o coração, pulsa o coração, é diferente. Quando move-se de íntima compaixão, é isso que faz mover. Somente entender racionalmente, a gente vai meio obrigado, meio racionalmente, meio farisaicamente, digamos assim. Mas quando o coração toca, vai que o Senhor é contigo. Segundo ponto, então ele não estava indo por interesses egoístas, pela sua própria fama, embora isso aconteceu no futuro, mas não foi esse o objetivo. Segundo ponto, ele não estava confiando na sua própria força. Ele não se apresentou como o maioral entre todos, não. Ele foi confiando no poder do Senhor. Olha o versículo 37 do capítulo 17. Pode manter a Bíblia aberta. Versículo 37 diz assim, ó: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Versículo 46: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os corpos do arraial, darei às aves do céu, às feras da terra. Finalzinho: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então ele não estava confiando que ele era o bonzão, que ele era o forte. Ele estava confiando que Deus era com ele. Grandes partes dos nossos conflitos e crises interiores é porque nós estamos preocupados com a nossa habilidade, com a nossa oratória, com a nossa força, com a nossa sabedoria, com a nossa maneira de se apresentar, com os nossos contatos, com o nosso capital financeiro. Não, Davi estava confiando na força do Senhor. Ele reconhecia que não foi ele que venceu o urso e o leão, foi Deus que deu na mão. Ele disse: o Senhor colocou na minha mão, o Senhor foi comigo. Quando nós temos experiências com Deus e nós entendemos que é Ele que nos dá a vitória, nós não precisamos temer os gigantes, nós não precisamos temer as lutas, as crises, as afrontas, porque nós confiamos na força do nosso Deus. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ele entrou naquela missão, ele entrou naquela batalha, confiando no poder de Deus que estava com ele. Como é triste, como é difícil nós nos sentirmos longe do Senhor,
fracos, desesperados. O salmista escreve Salmo 51, né? Quando ele se encontra no pecado e ele reconhece as suas dificuldades. O outro salmo que foi lido no final de semana, que tinha ligação com esse, reconhecendo a bênção, foi o pastor hoje, né? Foi o pastor que leu o salmo, que é ligado com esse, quando ele recebe a bênção e o perdão. Mas Davi, 32, Davi entendeu neste momento que ele não ia com a sua própria força, ele ia na força do Senhor. Mas tem mais um detalhe: além de ele saber que ele estava indo em nome do Senhor, ele estava indo com a bênção do líder, do rei em exercício, que era Saul. Finalzinho do versículo 46, diz assim, ou 37, né? Versículo 37, diz assim: então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Mesmo sabendo que Deus estava com ele, Davi foi exemplo nisso, não somente agora, antes de estar como rei em exercício, mas depois, quando ele estava fugindo, que os seus exércitos, os seus colegas, os seus soldados disseram: Deus colocou Saul nas tuas mãos. Ele disse: não, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Então, desde o início, ele seguia a orientação, seguia quem estava liderando sobre ele. Então ele não estava confiando na sua própria força, e ele não estava achando que ele era maior do que ninguém. Ele se apresentou ao rei, ele foi com a bênção do rei, e ele foi confiando no poder do Senhor. Também não estava confiando que outros iriam fazer a sua tarefa. Ele poderia usar isso como argumento: Deus vai levantar alguém, eu creio que Deus vai usar alguém. Ele disse: não, é a oportunidade para eu ser usado. Eu me coloco na brecha e o Senhor me usa, Senhor. Vamos em frente, que o Senhor está conosco. É isso que nós precisamos ter vivo em nossas mentes, em nossos corações nos dias atuais. Nos usa, Senhor. Tem pessoas ao nosso redor que é para nós alcançarmos, não dá tempo de esperarmos outros chegarem até eles. É nós que precisamos. Tem um rebanho mais próximo, nossa casa, que é nossa responsabilidade. Não dá para terceirizar. Tem coisas que é para nós fazermos, mas confiar e depender dele. Todos nós somos fracos e falhos, limitados, mas confiando nele, nós vamos em frente e alcançamos a vitória. Então, ele estava confiando que Deus iria dar a vitória ao povo de Israel, a vitória a Davi e aos seus descendentes. Terceiro ponto, versículo 47, fica bem claro isso. Ele diz assim, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi não queria aqui se consolidar como rei de Israel, para que todos soubessem que ele era valoroso, vitorioso, não. Ele queria que todos soubessem que Deus ainda faz milagres. Ele queria que todos soubessem quem é Deus, que ele já conhecia, que ele já tinha experiências pessoais, que ele caminhava com Deus e talvez salmodiava com a sua harpa, que ele já tinha comunhão. Ele queria que todos conhecessem o Deus de Israel. Nós não queremos que as pessoas sejam humilhadas para mostrar que nós somos mais fortes, mais poderosos, não. Mas que eles reconheçam ao Senhor, que eles possam ser alcançados por esta graça que nós já fomos, que eles possam desfrutar desta alegria que nós sentimos, esse desejo de ir para o céu, que eles sintam esta alegria, esta perspectiva divinal que às vezes toma conta nos nossos corações e nós fluímos em línguas estranhas, em lágrimas, parece que os pés vão saindo desta terra, que todos ao nosso redor sintam isso. Davi estava querendo a glória para o Senhor. Ele queria que Deus fosse exaltado naquele lugar. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós queremos que Deus seja exaltado. Se nós falarmos bem, glória a Ele. Se nós cantarmos bem, glória a Ele. Se nós fizermos um bom negócio, glória a Ele. Se nós fizermos uma boa administração numa empresa, em qualquer esfera, que Ele seja glorificado. Não precisa nem saber o nome, mas saiba que é um servo de Deus que vai ali.
Saiba que é um crente fiel. Davi tinha essa perspectiva, não queria a glória para si mesmo, seu objetivo era que conhecessem a Deus. Aleluia! Que o Senhor seja conhecido através das nossas vidas, nas redes sociais, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, aonde quer que você esteja, que o Senhor seja conhecido através da tua vida. Podem acontecer milagres, podem acontecer coisas extraordinárias, pode ser pelo bom testemunho do cotidiano, dia após dia, às vezes não são coisas muito extraordinárias, mas é uma vida de bom testemunho, e o Senhor é glorificado através das nossas vidas. Então, a ação de Davi, de estar na batalha, era não buscando a sua glória pessoal, era para que Deus fosse glorificado, era para defender o nome do Senhor, não seu próprio nome. Não queria fama, não queria dinheiro, ele queria que Deus fosse exaltado e que Deus visse. Como nós nos preocupamos, o que os outros veem e pensam de nós, o que vão dizer, o que vão pensar, como vão me apresentar, que será que vai ser a reação, vou ficar mal falado, não vou evangelizar, posso encontrar algum amigo, tenho vergonha de dizer que sou crente, não vou falar aqui no serviço, pode tomar uma repreensão de algum coordenador, não vou porque temo, porque quero proteger o meu status quo. Não, Davi queria que Deus fosse glorificado e queria que Deus visse a sua sinceridade do seu coração. Se colocar diante do Senhor em sinceridade, preocupando-se mais do que o julgamento alheio daqueles que estão ao redor. A missão então é fazermos a vontade do Senhor, confiarmos em Deus, sermos usados por Ele, não buscando a glória pessoal, mas buscando que o nome do Senhor seja exaltado, e o Senhor cumpre e entrega a vitória na mão, vendo a sinceridade da atuação do seu servo, da sua serva. Eu lembro de Salomão, quando vai assumir o reinado após Davi estar passando o cajado, quando ele ora por sabedoria, não era para ele ser o homem mais sábio da terra. Ele ora para que Deus desse sabedoria para ele poder entrar e sair diante do povo, para que ele pudesse administrar aquele povo. Então era um pedido em prol do povo de Deus. Sempre que nós fazemos pedidos que são somente egoístas, o Senhor vai nos moldando para que nós possamos pedir em prol do seu reino, em prol do crescimento da sua obra. Observe bênçãos que o Senhor já te concedeu e entenda que muitas delas você talvez ainda não esteja utilizando para a expansão do reino, mas Deus te concedeu por um propósito, para um objetivo, que é a glória dele, que é a exaltação do seu nome. Mas ainda tem um motivo, uma característica especial que eu quero destacar aqui. Quando Davi entra nesta batalha, ele não poderia matar o Golias com as suas habilidades naturais. Ele era mais fraco, menor, menos experiência de guerra, tinha tudo a seu desfavor, tudo estava a favor do gigante. Um homem experiente, um homem de guerra, um homem mais forte, com suas armas melhores elaboradas, enfim, tinha tudo a favor do gigante. Mas o gigante não tinha uma coisa que Davi tinha. Abra sua Bíblia comigo aí, no capítulo 16 e versículo 13. É só voltar uma página, né? Capítulo 16, versículo 13. Diz assim, ó, 1 Samuel 16 e 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levantou e voltou para Ramá. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo nas suas vidas? Nós já temos aquilo que Golias não tinha, o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito do Senhor está sobre nós para cumprirmos o Evangelho, a expansão do reino.
Davi não estava indo na força do seu próprio braço, não precisava ser uma funda, poderia ser qualquer outra coisa, porque quando o Senhor está no negócio, vai dar certo. Ele usou a funda, mas poderia ser alguma outra coisa, uma seta qualquer, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele, e é na força do Espírito Santo que nós vamos. É na força do Senhor que a igreja avança, que os demônios são expulsos, que as almas são resgatadas, que as cadeias são libertas, as prisões. É porque o Senhor está conosco que as coisas acontecem. Então nós precisamos nos jogar aos pés da cruz e pedir mais graça, mais unção, mais poder do alto. A igreja é movida pela oração, pela força da oração. Zacarias 4:6 está profetizando: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A maneira contrita com que Davi se apresenta, humilhado perante o Senhor, todas as suas ações demonstram humilhação, não demonstra alguém que queria se aparecer, como os seus irmãos estavam pensando. Quando ele pergunta sobre a luta, como que era, teve um dos seus irmãos, o Eliabe, O Eliabe já se irou com ele, e nós te conhecemos e tal. E não era esse o objetivo de Davi. Davi estava com humildade perante o Senhor, ele queria que Deus fosse glorificado, ele já estava sendo trabalhado pelo Espírito do Senhor na sua vida, ele buscava agradar a Deus, ele havia sido ungido por Samuel, assim como eu e você já somos ungidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não precisa mais nada, é na força do Espírito Santo que nós vamos. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Precisava um revestimento. Nós precisamos desse revestimento todos os dias. Já temos o Espírito Santo dentro de nós, precisamos um revestimento. É a busca do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para ir em frente e enfrentar as lutas. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Esses dias eu estava orando e um dos pastores depois marcou aquela frase, e sempre que ele vem falar comigo, ele diz: eu gostei daquela frase, que eu falei que eu sou dependente do Senhor. Porque eu reconheço, nós precisamos reconhecer que as nossas habilidades são tão limitadas e falhas, mas quando o Senhor nos usa, quando o Espírito do Senhor está sobre nós, palavras que vencem um rosto duro, um coração endurecido e penetram no íntimo da alma, não é a gente, não é a retórica, é o Espírito Santo que faz isso. Colocar uma dupla, um casal, quem quer que seja que estejam em discussão para corrigir aquela situação, não é uma habilidade de aconselhamento, de psicologia, é o Espírito Santo. Por isso que você vai para uma ação evangelística na rua, no trabalho, onde quer que for, não confiando na sua habilidade, no seu conhecimento da Bíblia, é claro que precisa ter, mas vai confiando no Espírito Santo que está contigo. Vai confiando na impulsão e na presença do Senhor na sua vida, no impulso gerado pelo Senhor. A missão jamais seria completa, jamais será completa sem a presença do Senhor nas nossas vidas. Podemos traçar as melhores estratégias, usar até inteligência artificial para ajudar, para ajustar, para melhorar, para acrescentar, mas se não tiver o Espírito Santo, somos mortos como sepulcros caiados e não temos vida em nós mesmos. Mas quando o Espírito Santo está, quando o Espírito do Senhor toca, as barreiras não impedem, as limitações humanas ficam de lado, porque o Senhor se aperfeiçoa nessas fraquezas. Quanto menos nós podemos fazer, mais Ele faz, apesar de nós. A igreja tem crescido nestes séculos, ao longo da sua história, apesar das nossas limitações, porque o dono da igreja é o Senhor. Então é Ele que vai, e nós nos esforçamos para acompanhar os seus propósitos. Não somos nós que ditamos a marcha e dizemos: vem Espírito Santo, não.
É Ele que conduz e nós corremos para estar naquele propósito, todos os dias buscando saber qual é a vontade do Senhor para nós estarmos andando juntos, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Efésios 13:20 diz que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Se o Espírito do Senhor estiver sobre nós, quando Ele quer renovar, quando Ele quer conceder dons, quando Ele quer usar na sua obra, quando Ele quer restaurar as famílias, quando Ele quer salvar os que estão perdidos, quando Ele quer trazer paz ao lar, quando Ele quer conceder ministérios, basta nós abrirmos a nossa mão, o nosso coração, os nossos braços e nos prostrarmos para receber a bênção. Ou será que estamos retendo, nos esquivando? O Senhor quer usar, mas nós nos esquivamos. Tinha um dos heróis da fé, ou melhor, um dos juízes de Israel, que quando ele queria instruir o seu filho, e o filho precisava tomar uma atitude, ele temeu, e ele perdeu a possibilidade de talvez ser um dos juízes de Israel e consolidar aquela continuidade dos juízes de Israel, porque temeu, porque reteve. Teve outros personagens que quase fugiram também. Moisés é um exemplo, colocou argumentos e quase ficou de fora daquele propósito. O Senhor levantou Arão para estar junto com ele. Como é danoso os empecilhos, as nossas argumentações. Quando o Senhor senta para falar ou conversa perto do poço, né? Não sei se sentou na borda do poço ou não, é a imagem que a gente cria, mas quando ele conversa com a mulher samaritana à beira do poço, ela coloca diversos argumentos, porque ela não queria ser uma missionária, mas no final da conversa com Jesus, todos os seus argumentos foram quebrados, e agora ela é uma missionária. Quando nós estamos orando e o coração e a mente gera determinadas contrariedades, determinados argumentos, o choro, o mimimi, o espernear, o bater os braços, o gritar de uma criança, mas o Senhor vai corrigindo, quebrando os argumentos, e quando a gente tira todas essas barreiras, somos úteis para a sua obra, porque o Espírito nos usa, nos faz prosperar o reino de Deus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando vem as dificuldades, quando vem as afrontas, quando vem as lutas que não estamos esperando, dificuldade no lar, dificuldades aonde quer que seja, precisamos confiar na força do Senhor. É Ele, não nós. Paulo estava confiando, independente da circunstância, é no Senhor que eu vou. É na força do seu poder. Então nós precisamos nesta noite também nos comprometermos em ser cheios do Espírito Santo. E aí não vai ser algo que você precisa programar. Um evangelismo é natural. Não vai ser algo que você precisa colocar na agenda do celular para orar, para jejuar. Vai ser algo natural. Não precisa nem o despertador de noite, porque o próprio Espírito Santo acorda. Não precisa marcar aquilo racionalmente, porque o Espírito Santo desperta, impulsiona, usa, e assim os dons vão fluindo na igreja. Quero convidar você para nós ficarmos em pé, nós logo vamos orar. E um dos motivos da nossa oração de hoje é por esse trabalho evangelístico. Foi colocado um propósito de oração por 3.000 almas neste mês. Quantos já estão orando por este propósito? Quero convidar você para orar na sua casa. Tire momentos especiais, mas aqui na igreja também. Vamos orar para que essa meta seja ultrapassada. Orar pelo alcance de 3.000 almas para o reino de Deus se expandir nesta cidade. Mas quando nós oramos por esse propósito, será que Deus vai descer do céu e ganhar essas almas? Será que Ele vai mandar anjos aqui em Joinville para andarem pelas ruas ganhando almas? Ou será que já tem aqui um povo para Ele usar? Quantos querem ser usados pelo Senhor? Eu quero convidar você a vir à frente. Quantos, assim como Davi, estão dispostos a deixar os interesses pessoais de lado e lutar pelos interesses do reino, pelos interesses de Deus, pela expansão do reino, da igreja, pela glória do Senhor nesta terra? Não precisa você confiar na sua própria força ou habilidade.
Mas assim como Davi, eu te convido a confiar no Senhor, porque dele é a guerra. Esta batalha, esta expansão não é algo nosso, é dele. Então eu te convido a vir à frente para nós orarmos juntos. Para nós orarmos juntos. E este último ponto que fala sobre o Espírito Santo, talvez hoje você não esteja sentindo muito forte. Vamos orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Talvez você esteja sentindo distante. Não ouço a voz de Deus, minhas orações parecem que não passam do teto. Vamos orar juntos para que você sinta esta comunhão, possa ouvir a voz do Espírito Santo e seja impulsionado por Ele para esta expansão. Talvez alguém queira renovar o seu propósito com o Senhor nesta noite. Está distante, não se considera um desviado, mas está distante, frio na caminhada, distante do Senhor. Venha à frente para nós orarmos juntos pela proximidade, pela presença, pela unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós vamos orar nesta hora. Os irmãos que estão nos bancos, estendam as mãos para cá. Se mais alguém desejar vir, venha correndo orar para que Deus venha usar cada vez mais. Vamos orar. Espírito Santo, precisamos de Ti. Somos tão limitados e falhos, Senhor. Somos tão pecadores e covardes, com tantos argumentos. Nosso desejo é ficar de braços cruzados, estagnados. E o nosso coração às vezes não dói mais por aqueles que padecem. Às vezes ficamos tranquilos em saber que muitas pessoas estão indo para o inferno, passando ao nosso lado, e perdemos a oportunidade de ganhar mais um. Espírito Santo, não permita ficarmos frios e mornos e de corações endurecidos e infrutíferos na Tua casa, mas que possamos ser guerreiros na oração, guerreiros na evangelização, derrotando gigantes, libertando as almas, alcançando para a expansão do Teu reino nesta terra. Levanta homens e mulheres comprometidos, humildes, humilhados como Davi diante da Tua presença, que não confiem na sua própria habilidade, na sua própria força, mas homens e mulheres que dependem de Ti e são guiados pelo Teu Espírito em cada passo, em cada palavra, em cada atitude, em cada lugar. Continua, Senhor, operando na Tua igreja com liberdade. Renova os propósitos sobre a vida deste homem, desta mulher, desta família, Senhor. Que as setas do inimigo, as afrontas do mal não nos façam desistir. Que jamais venhamos nos acovardar, independente da quantidade de perseguição, de barreiras, de afrontas, de traições, de perseguições. Possamos permanecer firmes, porque Tu estás conosco. Leva-nos a sentir a Tua presença todos os dias, sentir e desfrutar da alegria da salvação, que excede o entendimento, que leva-nos a fluir em adoração, em ações de graça, em línguas estranhas, em ações de expansão, de glorificação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Incendeia, incendeia.